Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal de algoritmos. Esse vídeo tem como objetivo ensinar para vocês como encarar o estudo de algoritmos ou de uma linguagem de programação que vocês estejam aprendendo. Vocês já conhecem uma linguagem que é o português. Alguns de vocês conhecem o inglês. Agora vocês vão aprender outra linguagem de programação. Qual que é a grande vantagem de se aprender uma linguagem de programação? É que para você ser fluente em português ou inglês, você precisa aprender aí em torno de 1.000, 3.000, 4.000 palavras para ser fluente nessa linguagem. Em programação, se você souber 30 palavras, 30 instruções, você já consegue fazer horrores. Então, você deve estar se perguntando, qual que é a dificuldade de aprender? Porque muita gente fala sobre aprender uma linguagem de programação. O problema quando você aprende linguagem de programação é que você é excessivamente inteligente. O problema é que a gente pensa muito em alto nível. E a gente tem que aprender a pensar em mais baixo nível, detalhe por detalhe. Por exemplo, você vai na casa de alguém e você está com sede. Você fala, estou com sede. Já é o suficiente para a pessoa entender que é para ir lá buscar um copo d'água, um suco, alguma coisa para você. Você não precisou dizer para a pessoa, detalhe por detalhe, que você quer água ou quer um suco. Ok? Programação, você teria que falar detalhe por detalhe para essa pessoa o que você quer para ela realmente te dar um copo d'água ou um suco. Tudo bem? Então, a dificuldade que a gente vai ter em programação é ser detalhista. É pensar bem o que a gente chama de baixo nível, detalhe por detalhe, passo a passo. Tudo bem? Essa é a grande dificuldade. Então, imagina que você, por exemplo, vá fazer um miojo. Esse é um exercício que eu faço em sala de aula para os meus alunos. Escreva no seu caderno como fazer um miojo. E aí, eu sugiro para você que separe esse vídeo e faça isso. Ok? E aí, volte para a gente discutir sobre como se criar um miojo e como isso vai influenciar na sua programação. Bom, se você vai fazer o seu miojo em casa, você lembre, né? Você tem alto nível de abstração. Então, você vai pegar o saquinho de miojo e vai ver as instruções do miojo. Então, vamos lá. Você vai ter um miojo. E lá no miojo, você vai ler lá, está escrito assim, ó. Para preparar o seu macarrão instantâneo, coloque 3 copos d'água em uma panela. Aí você vai e coloca os 3 copos d'água em uma panela. Aí você vai e coloca o miojo, aí ele fala assim, agora coloque o pacote na panela e deixe 3 minutos em fogo alto. É o suficiente para você entender. Agora, se você fosse um computador e fosse seguir isso aqui passo a passo, exatamente o que está escrito aqui, já percebeu que ia dar rolo, né? Então, se um computador fosse capaz de fazer o miojo e seguir essas instruções, o que não é o caso, né? Mas se fosse capaz, o que ele faria? Está escrito aqui, ó, coloque 3 copos de água em uma panela. Você já teria problema aí, porque você não ia conseguir encontrar um copo que é de água. Você vai encontrar um copo que é de vidro com conteúdo de água. Então já ia ser um problema. Mas supondo que ele ainda conseguisse, né, superar essa limitação dele, ele ia pegar 3 copos com água, e não de água, e ia colocar lá na panela. Então ele está colocando 3 copos de água na panela. Aí a segunda instrução ia ser qual? Agora coloque o miojo na panela. Estou colocando o miojo aqui na panela. E leve ao fogo, não tem fogo aqui por motivos óbvios, né? Mas eu ia levar isso aqui tudo no fogo. E esperar 3 minutos e está pronto. Já viu a caca que ia que dá, né? Então, agora tenta pausar o vídeo e tenta ser mais detalhista em como fazer para o computador entender, quer dizer, bem baixo nível, passo a passo, como se cria um miojo. Teve um aluno meu que conseguiu criar 33 ou 34 passos diferentes, detalhados, de como se criar um miojo. E ainda assim, não saiu uma coisa muito bem feita. Com 33, 34 passos. Ok? Alguma coisinha ele esqueceu que ia dar uma coisa muito ruim. Então é isso, pessoal. Algoritmo, a gente tem que ser detalhista. Tem que fazer as coisas passo a passo.
Então, pessoal, quais são as dicas concretas para você se dar bem em programação? Primeira coisa, seja detalhista. O computador vai fazer exatamente aquilo que você está pedindo para ele fazer. Segunda coisa, não entre em pânico. Ok? Porque quando a gente está aprendendo programação, a gente vai errar muito. Isso é muito comum. Ou é um ponto e vírgula que você vai se esquecer, ou é uma palavrinha com uma letra errada que você vai colocar. Isso é muito comum. Isso é a coisa mais comum que tem. Se você estiver programando há 20 anos, você vai continuar cometendo esse tipo de errinho pequeno. Então a primeira coisa é não entre em pânico. É muito normal que o programa não vai rodar de primeira. Isso é normal sempre. É uma verdade da programação. Ok? E além disso, pessoal, não tem muito segredo. É prática, 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 prática. Sempre pratique. Você não aprende a nadar sem engolir água. Não tem jeito. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem usar a rodinha primeiro e depois cair um pouco. Isso é muito normal. Ok? O segredo de todo bom profissional é sempre treinar muito. Isso em qualquer lugar, inclusive em programação. Você pensar no esporte, você pega um jogador de futebol profissional, o cara fica treinando 8 horas por dia a chutar bola, né? Não tem jeito. E quando chega em casa, o que ele vai fazer? Provavelmente vai jogar FIFA ou PES. Essa é a realidade de quem é um bom profissional, ok? É respirar aquilo que você faz. Então, quando você for aprender programação, respire programação. Não tem segredo. Não tenha medo e não entre em pânico por errar. Eu comecei a programar com 10 ou 11 anos de idade. Eu gostava muito de alguns seriados da época que eram futuristas. Então eu gostava do filme Tron, gostava da série A Super Máquina e outros seriados do gênero. Então, com 10, 11 anos, o que eu queria era fazer um computador que falasse comigo, que nem o kit da Super Máquina. E até hoje não consegui, mas comecei a aprender por causa disso. Essa foi a minha motivação. Eu nem tinha computador em casa. Alguns de vocês podem ter essa limitação. Eu não tinha computador em casa. Eu pegava um livro numa biblioteca que tinha perto de casa, escrevia o programa num caderno e ia na casa de um vizinho meu que tinha um computador. Eu tinha 2 vizinhos com computador. Um deles tinha um TK-85, qualquer hora procura isso na internet. E tinha o outro que tinha um TK-3000. E aí, mais tarde, o meu irmão mais velho comprou um Apple II. Procure esses nomes na internet que você vai achar um barato. E aí eu comecei a aprender assim. Eu fazia no caderno, ia no vizinho e tentava rodar no meu vizinho. E passava tardes e tardes no meu vizinho. Vizinho legal pra caramba que deixava eu fazer isso, né? É isso, pessoal. Então, o bacana é que eu comecei a aprender sozinho. Quando eu entrei na faculdade, em 6 meses, 1 ano de faculdade, eu aprendi muito mais do que eu aprendi desde os meus 10 anos de idade aprendendo sozinho a programar. Isso que é legal. Na verdade, não é que eu aprendi a mais, eu aprendi a pensar corretamente em programação, como estruturar o código, como pensar em modularizar o código e recursos que eu não tinha aprendido sozinho. Isso que é o bacana de você estar na faculdade. A gente consegue aprender sozinho, mas é uma mão na roda quando a gente está na faculdade aprendendo com os colegas, com os professores e com os colegas. E por que eu coloquei no título o Karate Kid? Porque aprender qualquer coisa é que nem no Karate Kid, não tem jeito. Se você é das mais antigas e assistiu o primeiro Karate Kid, então você assistiu do Daniel San. Então tinha aquela parte lá do insere o carro, pinte a parede, insere o carro, pinte a parede, até que uma hora saiu uma coisa grande, né? Se você assistiu o Karate Kid do filho do Will Smith, então era coloque o casaco, tire o casaco, coloque o casaco, tire o casaco. Parece uma coisa meio inútil que você está aprendendo, até você perceber que isso era a base para alguma coisa muito maior. Programação é a mesma coisa. Você vai começar a aprender coisinha pequena, como colocar uma mensagem na tela, como fazer o usuário entrar com alguma informação no teclado, como fazer algum cálculo e apresentar na tela. Nossa, isso vai parecer pouco, mas de repente você vai perceber que isso é a base para coisas maiores e mais interessantes de se fazer. Programação é legal porque com um pouquinho você consegue fazer muito. Basta usar a imaginação. Então, nos próximos vídeos, vocês vão aprender vários recursos de programação, vão aprender a como programar de uma forma geral.
E vão ter exercícios para vocês fazerem, para vocês fixarem aquilo que vocês aprenderam. Mas não fiquem só nos exercícios, inventem os seus próprios exercícios, isso é muito legal. O que você gostaria de fazer que você não consegue fazer ainda? Eu gostaria de fazer tal coisa. Puxa vida, tenta fazer. Eu aprendi alguma coisa bem básica, vai lá e faz um jogo da velha. É bem bacana. Aí você vai começar a aprender coisas novas, pega aquele jogo da velha que você fez e inclui isso, essa coisa nova. Eu aprendi variáveis, eu vou fazer um jogo da velha com variáveis. Opa, de repente eu aprendi matrizes. Eu não preciso usar 9 variáveis diferentes, eu posso usar uma matriz só. Uau, vou lá e uso a matriz. Opa, eu aprendi a fazer uma coisinha diferente na tela. Coloca, eu aprendi função. Faça o seu jogo da velha com funções. É muito legal e é muito recompensador. Eu vejo programação como um jogo de videogame. Para mim, programar é a mesma coisa que jogar um jogo de puzzle, um jogo de quebra-cabeças, ok? Então, e é legal você encarar dessa forma, porque você vai passar raiva, né? Como você vai lidar com essa raiva é o grande barato. É que nem, por exemplo, você gosta de videogame, então você provavelmente já ouviu falar em Dark Souls 3, e você provavelmente já jogou o Dark Souls 3. Dark Souls 3 é muito legal, mas você passa raiva. O que é legal, mas qual que é a motivação de você voltar a jogar? É que tem algo legal que vai acontecer depois. Né? Então eu encaro programação como uma espécie de Dark Souls 3 aí, ok? Se você encarar dessa forma, é muito mais legal de você aprender programação de uma forma geral. Joia? Se você quiser passar madrugadas programando para conseguir resolver um problema, você vai conseguir passar se você gostar daquilo que você faz, ok? Agora, se eu quero aprender alguma coisa, pintou a dificuldade, eu não tenho muito interesse, fica mais difícil você passar bastante tempo naquilo que você precisa exercitar. Beleza, pessoal? Então é isso, programação é muito gostoso se você encarar de forma otimista e tenha sempre uma motivação para você aprender qualquer coisa que você queira aprender, inclusive programação. Beleza? Então um abraço, pessoal, e vamos para os vídeos aí que são mais pontuais e vão ensinar coisas bem legais para a gente de programação. Abraço, até o próximo vídeo.